finalmente aqui de novo. Gente, mil desculpas. Faz um tempão que eu falei que ia voltar para falar, né, dar continuidade aí do assunto explante, mas para também explicar um pouco mais se as coisas estavam melhorando, os sintomas, a sensibilidade, como eu estava me sentindo emocionalmente e também tirar algumas dúvidas que eu recebo aqui de vocês e eu não estava conseguindo gravar de jeito nenhum. Hoje eu decidi sentar aqui e gravar para não adiar mais, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Aline e eu tenho vários vídeos aqui, uma lista assim bem grande de vídeos falando sobre o explante, desde antes de eu fazer até depois, quando eu fiz vários explicando os vários procedimentos, etc. Vale a pena dar uma olhada. Então eu vou deixar o link aqui para vocês. Para começar, eu vou dar aqui uns dados gerais assim meus que as pessoas sempre me perguntam nos vídeos, tá? Para começar, eu fiz o explante em junho de 2021, faz 9 meses. Eu tinha há 16 anos a minha prótese de 285 ml. Ela era redonda, ela era subglandular, ou seja, ela estava por cima da musculatura. E ela havia sido colocada no Brasil, eu tinha 21 anos, e ela foi colocada pela Auréola. O explante já foi feito aqui em Portugal, onde eu moro, na cidade do Porto, pelo Dr. Gustavo Coelho, e ele foi feito aqui por uma cicatriz aqui logo abaixo dos seios. Eu preferi fazer assim, apesar da minha auréola estar grande, eu poderia fazer. Eu conheço uma menina que fez em bloco com ele, pela auréola, com foto, imagem, tudo, porque muita gente diz que não dá de jeito nenhum, mas ela fez. E eu queria fazer, só que na hora eu dei para trás com o medo da sensibilidade. Eu vou falar sobre a sensibilidade hoje, mas eu não vou falar agora, tá? Quando eu fiz um lado, ele conseguiu tirar inteirinho em bloco, né? A parte da cápsula inteira, e do outro lado ele não conseguiu, porque estava um pouco aderida à musculatura. Isso acontece, muitas vezes o médico fala que vai fazer e ele não consegue, e as pessoas ficam chateadas, mas depende muito do estado. O meu médico ele não me prometeu, ele disse que era a preferência dele, era chegar a tirar tudo junto em bloco. Então, ele conseguiu tirar todas as partes da cápsula, porém ele não conseguiu tirar em bloco. Bom, acho que essas são as perguntas assim meio pessoais que as pessoas fazem, até para ter uma comparação. Quando eu fui fazer o explante, eu adorava comparar pessoas que tinham situações muito semelhantes à minha, né? Para eu poder dizer, ah, beleza, eu tô comparando uma coisa que é parecida, um tamanho que é parecido, uma idade, etc. Então também é bom dizer aqui, já que eu disse isso, que eu amamentei duas crianças, um deles por quase 3 anos. Então eu vou começar com uma pergunta que sempre me fazem, né? Obviamente, que é como ficaram seus sintomas, Aline? Melhorou? Gente, quem vê os meus vídeos de sintomas vai entender até o porquê que eu comecei a gravar esses vídeos, porque eu achava que eu não tinha nenhum sintoma. Inicialmente, eu não busquei o explante para aliviar os meus sintomas ou porque eu não me sentia bem. Eu fui buscar o explante porque eu já estava começando a ficar muito preocupada com a idade do silicone e aí eu comecei a pensar em trocar, só que ao mesmo tempo já não fazia sentido para mim. E eu comecei a falar, pô, mas eu vou trocar e vou ficar mais daqui 10, 15 anos, sei lá, eu vou ficar preocupada de novo, né? Então eu falei, não quero isso, sabe? Eu acho que já não faz sentido para mim como fazia quando eu coloquei. E eu comecei a pesquisar. Quando eu comecei a pesquisar, eu via muitas mulheres falando dos sintomas e eu sempre pensava, nossa, eu não tive nenhum. Eu sou extremamente distraída, gente. Eu não sei de algumas coisas se eram melhores ou não eram, tá? Ou como que era antes, ou se foi o silicone, se foi depois do silicone. Algumas coisas eu consegui percebendo depois. Por isso que eu quis gravar até esses vídeos, porque eu percebi que muitas mulheres não percebem que pode fazer mal, como eu não percebia, tá? Então, assim, por exemplo, eu falei no vídeo dos sintomas que eu reparei depois, assim, dando uma contadinha, que logo que eu coloquei o silicone, eu tive um ganho de peso meio estranho, eu mantava ali na minha dieta normal, que na época não era lá muito boa, vou ser sincero, eu tinha uns 20 anos, morava nos Estados Unidos, comia bastante porcaria, só que eu, assim, do nada, engordei 7 quilos, e depois disso, mesmo eu começando, eu gosto de exercício, eu tenho uma rotina saudável de modo geral, eu gosto muito de porcaria, muito de doce, mas de um modo geral eu tenho uma rotina equilibrada. E mesmo mantendo essa rotina equilibrada, eu sempre tinha um ganho de peso.
que não parava, assim, digamos. Mesmo que eu tentasse voltar, parece que eu nunca conseguia. Eu não consigo dizer para vocês se isso melhorou ou não, porque eu não tive uma perda de peso, assim, evidente pós-cirúrgica, que eu amaria dizer. Nossa, gente, eu fiz a cirurgia, já emagreci de cara, mesmo sem fazer nada. Só que ao mesmo tempo também eu fiz a cirurgia durante a pandemia, que eu realmente tive muita dificuldade de manter uma alimentação do jeito que eu gosto. Tem épocas que eu conseguia e legal, e tem épocas que eu não consegui. Eu tinha que trabalhar com criança em casa, eu que faço a minha comida, e aí quando eu não posso fazer a comida, eu acabo optando por coisas fáceis e acabo indo muito para besteira, acabo comendo muito mais doce, e eu fiquei exatamente assim pós-cirúrgico, no pós-cirúrgico, tá? Eu comi muita bobeira, as crianças estavam de férias, e eu tava trabalhando muito, muito mesmo. Então, foi complicado. Então, assim, eu não consigo dizer, mas eu também não estava equilibrada. E eu não conseguia ainda ficar. Toda vez que eu tento voltar, eu voltei pro ginásio, né? Que em Portugal a gente chama de ginásio, pra academia, que a minha academia fechou depois de um tempo. Eu tava indo super bem, que fechou. Aí eu fui pro Brasil, fiquei lá um tempo, peguei Covid, voltei. Aí agora que eu tô começando a retomar. Então eu não consigo dizer muito. Outra coisa, por exemplo, o meu cabelo, eu vejo muita mulher reclamando do cabelo, né? Falando que cai muito. O meu cabelo nunca caiu muito, mas eu tenho muito desses cabelinhos aqui, sabe? Assim, eu tenho a ponto de, às vezes, parecer uma franja, assim, ó. E eles nunca crescem. Eles ficam sempre aqui, caem e pronto. Eu quero ver se isso tem a ver com a prótese, né? Se agora que eu explantei, se eles crescem mais. Porém, né, eu pintei o cabelo, ele deu uma quebrada na frente, a gente não consegue ver muito bem, mas é uma coisa que eu acho que ao longo do tempo eu vou conseguir perceber melhor se existe alguma mudança nessa textura do cabelo, que meu cabelo também é bem fininho, como vocês podem perceber, e também se essa parte da frente, principalmente que a minha era muito ralinha, se ela consegue ganhar mais, né, volume. Eu adoraria que isso acontecesse. Agora vamos falar de coisas que são evidentes, tá? Que eu nem cheguei, acho que, a comentar com vocês no vídeo que eu falei sobre os meus sintomas, porque eu não sabia que era um sintoma. E um desses é o cansaço. Cansaço é uma coisa que eu vejo muita mulher reclamar. Uma das primeiras que eu vejo as mulheres falarem que sentem depois de colocar o silicone. Inclusive, quando eu tirei, um pouco antes, uma conhecida minha foi colocar, e aí ela falou pra mim, ela fuma também. Ela falou: Eu não sei o que aconteceu, eu não tô fumando mais, mas eu estou muito mais cansada. Eu não tô conseguindo correr, eu corria, e eu, ih, amiga, olha, dá uma olhada aí, pode ser a sua prótese, tá? Então, assim, eu vejo muita mulher reclamando e muita mulher percebendo essa mudança. E eu não percebi. Como eu falei, eu sou muito distraída. Só que quando eu tirei, a primeira coisa que eu falei, olha, eu abri os olhos, no pós-cirúrgico mesmo, eu abri os olhos com o enfermeiro me chamando, e a primeira coisa que eu falei já acabou? E aí ele falou, já. E a segunda coisa que eu falei mas vocês me deram um pulmão novo também? Porque na hora que eu inspirei, cabia tanto mais ar no meu pulmão, foi uma coisa assim muito evidente para mim. E olha para eu perceber que era evidente mesmo, sabe? E ficou ainda mais evidente, gente, quando eu voltei para a academia. Depois de um tempo eu consegui voltar para academia. Eu comecei, eu detestava correr na esteira, detestava, eu achava muito chato. Eu ficava muito cansada em determinadas velocidades, assim como se eu fosse morrer. Não aguentava ficar 30 segundos correndo, assim, numa velocidade que nem é tão alta, tipo 8, sabe? Moderada, uma corridinha ali. Quando eu fazia aula de funcional, muitas vezes eles dividiam em equipe, e aí tinha a parte que você corria, pulava, sei lá. Eu sempre deixava a minha equipe para trás, ficava morrendo de vergonha, porque eu não aguentava mesmo. Por mais que eu fizesse aquilo com frequência, porque eu costumo fazer exercício com frequência, eu não conseguia. É, assim, eu melhorava um pouco o condicionamento físico, mas eu nunca conseguia chegar num momento que eu sentia assim que estava muito bom, assim, que estava legal, sabe? Eu sempre cansava muito, muito absurdo. E quando eu voltei pro ginásio, quando foi liberada para eu voltar pra academia, a primeira coisa que quando eu fui correr na esteira, que por mais que eu deteste, eu sempre corro um pouquinho, eu percebi que eu não cansava mais daquele jeito. Eu conseguia pôr no 8 e correr e ficar lá 10, 15 minutos de boa, tá? Então, assim, e não foi treinando, não, foi realmente assim, nos primeiras vezes que eu fui, vai, nas primeiras semanas, né? Primeiro você começa devagar, depois quando eu comecei a querer acelerar, eu percebi isso. E eu fiquei meio abismada, assim, foi uma coisa muito, muito óbvia para mim. E eu falei assim, nossa, realmente esse negócio do cansaço existia. Pode ser que eu não percebesse no dia a dia, mas existiu e muito quando a gente pensa em exercícios. Então, o meu condicionamento físico melhorou
muito, assim, bizarro. Hoje em dia, nossa, eu canso na academia fazendo aulas fortes, mas não do jeito que eu cansava, gente. Parecia que eu ia morrer, assim, era muito louco. E aí eu percebi uma outra coisa também. Quando eu tiro os meus batimentos cardíacos que eu tô em repouso, né, que eles falam, quando a gente tá paradinho e a gente tira, os meus batimentos eram mais altos. Eles chegavam a quase 100, às vezes até ficavam ali 90, 100, e hoje em dia eles ficam na média ali dos 70, um pouco mais para baixo, um pouquinho mais para cima, depende, né, um pouco do dia, da situação, mas eles baixaram muito. E é uma coisa que eu percebi porque eu comprei um oxímetro durante a pandemia para medir o oxigênio e ele também mede os batimentos. E a gente tem o hábito de fazer aqui para ver, né? Só para ver assim, tipo, ah, tá, vamos ver. Às vezes até porque as crianças gostam, né? Elas vêm, elas querem pôr e brincar. E aí eu põe em mim e tudo. E eu fazia antes e depois. Então assim, foi uma coisa também que eu percebi meio óbvia, né? O batimento cardíaco mais baixo e esse negócio no ginásio da corrida, etc., esse condicionamento físico. Então, assim, esses foram, acho que, os meus maiores ganhos óbvios dessa cirurgia, desse explante. Eu amei. Então, vamos lá. Outra coisa que eu vejo muito, nem me perguntam, mas que eu vejo por aí, eu quero falar, é o seguinte: as pessoas falam muito assim, é com os 6 meses que você consegue ver o real resultado. E eu não sei dizer se isso é verdade ou não, porque eu acho que, para mim, na minha experiência particular, levou uns 2 meses, 2 meses e meio a mudança inicial real, assim. Começou de um jeito totalmente diferente, obviamente, né? Tirou, assim, um negócio de dentro de você, o conteúdo era até mais levantadinho, aí depois caiu bastante, ficou meio espalmadinho. Tem um vídeo que eu mostro essa evolução para você. Aí depois ele começou a arredondar um pouquinho mais, mas aí, do nada, assim, eu acho que foi com uns 45 dias ou 2 meses, ele desinchou muito. E aí ele ficou menorzinho. E depois disso eu não percebi grandes evoluções, porém eu fotografo muito. E nas fotografias eu consigo perceber ligeiras mudanças. Uma vez eu vi, um dia desses mesmo, eu vi num grupo desses americanos uma menina que ela postou a foto dela com 8 meses do explante e depois com 2 anos. E ainda dava para ver uma clara mudança, né? Principalmente numa coisa que me incomoda muito, que é a textura da pele. Quando eu decidi fazer o explante, eu fiquei muito na dúvida se eu deveria fazer uma mastopexia ou não. Na verdade, assim, eu não queria fazer, tá? Vamos explicar melhor. Eu não queria fazer a mastopexia de jeito nenhum. Eu realmente queria só o explante. Num primeiro momento. Eu tinha muito medo da cirurgia e aí eu fiquei meio assim, não, eu quero realmente o que mexa menos, sabe? Eu quero ver como vai ficar. Meu seio é muito pequeno. E eu também reparei que muitas vezes a mastopexia, que é aquela cirurgia que eles fazem um corte em T aqui, assim, gente, e aí eles tiram a auréola, sobe um pouquinho e faz um corte em T para juntar aqui. Então levanta o peito e como o meu seio é muito pequeno, a marca ia ficar muito evidente, ia acontecer mais ou menos o que está acontecendo comigo aqui de top, tá vendo? O seio levanta, mas ele espalha. E aí a gente fica sem, tipo, sem volume nenhum. Então eu falei assim, eu já tinha visto algumas fotos e eu cheguei a essa conclusão. E eu falei assim, pronto, pelo menos ele é pequeno, mesmo que ele fique caidinho, o conteúdo fica aqui embaixo e forma um desenho, né? Parece que tem um volume maior quando eu tô sem roupa, porque normalmente eu tô com roupa, né, gente? Eu não ando muito pelada por aí, ainda bem. Só que ao mesmo tempo eu já estava fazendo uma cirurgia, né? Eu já ia fazer uma cirurgia. Seria mais barato e mais fácil, de repente, já fazer tudo junto. E aí entra uma coisa assim que me perguntam se eu me arrependi de fazer a mastopexia ou não fazer a mastopexia ou não, ou se para mim foi tudo bem. Tem dias que sim, tem dias que não. Eu acho que assim, o explante, se a cirurgia de explante, ela não é uma cirurgia estética. Ela não foi feita para você ficar mais bonita. Ela não visa a beleza. Ela visa simplesmente tirar ali o silicone, né, de uma forma mais saudável possível. E eu já tinha essa noção quando eu fui fazer. Eu nunca fui esperando que meu seio ficasse lindo, maravilhoso, saindo de lá. Eu imaginei que ele ficaria assim, normal, né? Um pouco natural e até mais desgastado, justamente porque eu tive o silicone. E aí, só que aí, óbvio, né? Tem um lado que a gente é mais vaidosa, que às vezes a gente olha e fala, ah, mas já que eu já fiz, tem dias que eu falo isso, putz, eu já tinha feito a cirurgia, já podia ter levantado e deixado, afinal eu não tô ficando mais nova, né? E a tendência vai ser cair mesmo, então pelo menos ele já ficaria em pezinho e vai caindo ao longo do tempo. Mas eu, de um modo geral, eu não me arrependo.
tá? Eu acho que tá bom, do jeito que tá. Não penso em fazer outra cirurgia, mas também hoje em dia a minha cirurgia, gente, eu vejo muita mulher dizendo que tem medo da cirurgia. Eu morri de medo da cirurgia. Eu tinha certeza que eu ia embora, sei lá, Deus ia me levar de alguma forma. Foi uma coisa assim muito horrível. Mas a cirurgia foi tão tranquila e eu acordei tão feliz e tão bem que eu perdi um pouco esse medo. Então, se eu precisasse fazer outra cirurgia, eu até faria, porém, eu não quero fazer e não pretendo fazer, não é algo que eu pense a respeito mais, tá? Porém, como eu comecei a falar e acabei não terminando, eu tenho um pouco de incômodo com a pele. Quando a gente. Uma coisa que eu não visualizava antes, tá? Quando as pessoas falam de flacidez, normalmente a gente imagina a flacidez do seio como um todo, mas não é muito o que acontece quando a gente coloca o silicone. Principalmente, eu acho, né? Eu vou falar principalmente, mas é um achismo meu. As pessoas que colocam como eu por fora do músculo, porque quem coloca atrás do músculo é como se o músculo ainda desse uma segurada nele e parece que a pele não cede tanto, ele não pesa tanto. Como o meu, ele não era muito caído, mas ele era mesmo. Hoje em dia você vê que a pele estava bem esticada, sabe? Quando eu vejo a foto ali, a minha hora, ela jura, ela era assim e ela tá assim agora, sabe? Então dá pra perceber que realmente estava bem esticadão e agora ele diminuiu. A pele ela não fica exatamente com a textura igual em todas as partes. Então, a flacidez ela não é exatamente igual em todas as partes. Ela tem algumas partes um pouco mais flácidas que outras. E isso faz com que ele fique, às vezes, com, sei lá, não é nem torto, mas se você repara bem, você percebe alguns lugares que tá com uma flacidez um pouco estranha. Ai, meu amor! Ah, Luiz Dias das Mulheres. ai, obrigada, minha gatinha. Calma. Uau, tem até uma flor pra mim. Mãe, Hum. pode ler. Dia da Mulher Aline, que é o meu nome, não é? Muito Pera, obrigada. deixa aqui. Ah, aqui, no meio da minha teta. Não é uma boa ideia. O que está acontecendo? Eu tô a gravar uma coisinha. Eu agradeço aqui. Vai ali que eu já acabo aqui. Deixa eu te dar um Não, vou beijinho. ficar aqui. Então fica quietinha, tá? Bom, gente, desculpa, vamos lá. Então, aí a pele, ela não fica exatamente a mesma. E a minha pele tá bem fininha em algumas partes. Eu pretendo, agora que eu tô começando assim, a pesquisar a possibilidade de fazer algum tratamento estético que melhore a textura da pele, ou até alguns cremes que façam isso, mas eu ainda não sei dizer se isso melhora ou não, então eu não tenho nenhuma dica para dar para vocês nesse ponto, tá? Já que eu falei isso, eu vou mostrar aqui mais ou menos a foto e vou tentar explicar para vocês como que é. Ó, gente, essa foto é a foto mais recente que eu tenho. Não sei se dá para vocês perceberem o que eu falei sobre um dos motivos que eu não quis fazer a mastopexia. A mastopexia tem um corte grande, que ele vem mais ou menos até aqui, e depois um outro corte assim no meio, e a areola, ela sobe. Por causa disso, esse desenho que eu tenho aqui, ele provavelmente não existiria, porque o meu conteúdo ia ficar mais espalhado aí, e aí não teria esse desenho aqui embaixo. Para falar a verdade, ele parece até maior na foto do que ele é de verdade, tá? Outra coisa que eu queria mostrar, que eu falo para vocês, é a textura da pele. Vocês conseguem perceber ó, como tem as estrias, que essas estrias se formaram no silicone, e como agora parece que essa pelezinha ela é mais fininha? Isso acontece um pouco quando a gente tira, tá? Outra coisa é essa marca aqui. Vocês estão vendo esse vinco aqui que fica? Eu vejo isso em muitos casos de explante, tá? Eu não sei se com a mastopexia isso corrigiria, mas provavelmente sim. Só que fica com essa marca aqui extra. Ela não me incomoda muito não, tá? Adoraria que ela saísse, obviamente, ia ficar mais bonito, mas não é algo que me incomoda, não. Só que não sei se sai, e eu acho que não. Aqui também dá pra ver um pouquinho da cicatriz, ó, esse lado realmente tá bem bom. Esse lado ainda dá pra ver um pouquinho, depois eu mostro pra vocês melhor. Fora isso,
Gente, eu vou dizer que eu tô muito feliz de ter tirado o silicone. Assim, eu não me arrependo nem por um minuto. Eu não me importo nem por um minuto o tamanho que está. Aliás, eu tô adorando ter o peito pequeno. Tô achando mais fácil. Como eu falei pra vocês, na academia fez muita diferença também. Tinha o balanço, o peso, também tinham essas coisas que atrapalhavam. E hoje eu já não me importo. Tô até aqui meio com o topzinho assim, ó, pra vocês poderem ver melhor como que ficou. E eu não acho assim que ele tá lindo, maravilhoso, nossa, que peitão bonito. Vou ser sincera, não está. Só que eu estou feliz com isso, com o jeito que tá. Eu não preciso assim de mais nada, não agora. Eu acho que ainda pode melhorar. Como eu falei pra vocês, eu já vi fotos de 8 meses, já vi fotos de pessoas 2 anos depois que ainda tinha uma melhora grande. E eu vou ficar ali atenta para mostrar também para vocês essas melhorias, para vocês perceberem, tá? Agora, a pergunta campeã, que eu deixei pro fim de propósito, porque eu sou dessas. Mentira. É porque eu queria falar com uma certa delicadeza, né? As pessoas me perguntam muito da sensibilidade. Quando eu coloquei a prótese, gente, uma das coisas que me deixou muito chateada depois é que eu perdi completamente a sensibilidade. E eu tinha muita sensibilidade, né? É uma parte erógena muito importante pra gente, né? Para as mulheres, os seios. E eu fiquei muito chateada quando eu percebi que eu já não sentia nada ali, porque, né, no começo você acha que é da cirurgia, depois vai passando o tempo e nada vai voltando. E quando eu fui fazer o meu splint, eu queria usar a mesma cicatriz. E quando eu falei com o meu médico se ele conseguia fazer pela auréola, ele falou: olha, dependendo do tamanho eu consigo, mas na hora de eu conversar com ele mais a fundo sobre isso, ele falou: olha, é uma incisão bem profunda na auréola, né? É diferente, ele até falou isso assim, diferente de quando a gente faz a mastopexia, que é uma incisão na pele e a gente levanta. Essa não, a gente tem que fazer um corte profundo. E isso pode sim ter afetado a sua sensibilidade. E pode ser que, tipo, que se a gente fizer de novo, isso afete mais ainda, ou que se existir alguma chance dela voltar, que a gente não consiga recuperar. Porque eu já vi mulheres também que perdem a sensibilidade mesmo sem fazer o corte pela auréola. Parece que até o crescimento do seio, tudo isso, a prótese, tudo pode influenciar a sensibilidade do lugar. Então, eu fiquei assim, preferi fazer essa incisão por baixo. Eu mostro para vocês a incisão como tá, ela já tá bem fraquinha e eu preferi arriscar. Eu posso dizer que ela melhorou. De cara, eu percebi que ela tinha melhorado. E eu estava bem na experiência dela voltar 100%, mas não voltou. E eu consigo agora, que já passou bastante tempo, que eu já sinto perfeitamente em volta dessa minha incisão de baixo, eu consigo perceber que é bem perto mesmo da cicatriz da auréola que ficou com essa sensação meio de anestesiado mesmo, né? Que a gente fica assim com a pele com uma sensação de anestesia, principalmente aqui assim embaixo e um pouco em cima da onde tinha a outra incisão. Então assim, eu acho que não vai voltar, já passou tempo o suficiente. É uma coisa a se pensar, tá, gente? Eu não sei se vale a pena perder a sensibilidade dessa região por causa de um silicone que pode te fazer mal de outras formas. E para acabar, vou mostrar, né? Vou mostrar para vocês um pouquinho da cicatriz, que acho que dá, ó, para vocês verem. A desse lado, ela já está, ainda está um pouquinho rosadinha, mas a do lado de cá, ela já não dá quase para ver. Então a cicatrização foi muito boa, eu não tive nenhum problema com isso, tá bem fininha. Eu acredito que por pouquinho tempo, daqui a pouco já não dá pra ver mesmo nada. De certa forma, também o fato de ser aqui embaixo acaba pegando que cobre, né? Quando eu uso biquíni, tudo cobre, normalmente não dá pra perceber. Acho que é isso, acho que eu consegui tirar a maioria das dúvidas que me deixam. Eu espero que vocês tenham, assim, tenham gostado do vídeo. E outra coisa que eu quero perguntar para quem está aqui comigo, eu acho que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo não me conhecem, mas eu já tenho esse canal há muito tempo. Por muito tempo ele foi um canal meio de maternidade. Eu sou designer de interiores, mas eu já tive um blog de maternidade. Então tem muito assunto de maternidade e talvez uma coisa ou outra de decoração. E no fim das contas, como era um tava ali o canal e eu queria falar sobre o Splint, eu acabei voltando e falando só sobre o Splint, até mostro um pouco sobre minha vida em Portugal às vezes, falei um pouco sobre isso,
Mas é um canal meio misto, assim, que tem muita coisa e nada muito focado, né? E às vezes eu tenho vontade de voltar e conversar com vocês. Eu tenho um outro canal só de decoração, vou deixar o link se alguém tiver curiosidade, que é ensinando um pouco, chama Como Decorar Minha Casa. E eu penso em colocar as coisas de decoração toda lá, mas às vezes eu falo, poxa, eu já tenho um canal maior, né? Por que que eu já não fico com esse e falo de decoração? Mas são assuntos tão diferentes, né? Então, às vezes eu penso em voltar nesse para falar mais de assuntos de mulheres. E eu queria saber de vocês, se vocês gostariam, né, de ter esse bate-papo, o que que vocês gostariam de conversar, que tipo de conversa vocês acham que eu poderia ter aqui que poderia ajudar vocês. Que o Splint eu acho que eu tenho tido uma experiência incrível falando do Splint aqui. As pessoas têm me mandado sempre mensagens muito positivas sobre isso, assim, de ajuda, que ajudou, que tem ajudado, que tem se sentido mais apoiadas e mais felizes depois de ver esses meus vídeos, né? Porque pode ser uma decisão muito difícil. E eu fico tão feliz, aí eu falo, poxa, a gente pode bater esse papo e ter essa troca, né? Com vários outros assuntos, mas que assuntos? E eu acabo ficando e deixando e acabo não voltando para cá. Mas enfim, se alguém tiver uma ideia, eu super aceito. E mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui. Um grande beijo. Até a próxima.